Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, aquele que ouve esta tua palavra, seja abençoado em nome do teu Filho, e que a luz o guie, como guiou os 3 reis magos, até o menino Jesus, que cada dia mais eles possam crescer em sabedoria, ouvindo a tua palavra, porque a tua palavra é sabedoria, a tua palavra guia, a tua palavra fortalece, que os que estão cansados e oprimidos sejam consolados, aqueles que estão sem força, que tenham força através da tua palavra, e a paz seja com cada um que ouvir. Amém. Segundo o livro de Êxodo, segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo, os descendentes de Jacó no Egito. 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram, e foram fortalecidos grandemente. De maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E aí, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. Aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E colocaram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com que todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, não fizeram como o rei do Egito lhe ordenou,
antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés 2. E se foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. As suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E se foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e me cria, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas. Viu que um homem egípcio feria a um homem hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda. Vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse aos injustos: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas me matar, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram as pias para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e beberou-lhe o rebanho. Vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa
E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. Aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão. Clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua escravidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho atrás do deserto. Veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. E Moisés disse: agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e lhes diz:
o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: vos farei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Ferezeu e do Heveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão, ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, pois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. A vara de Moisés torna-se em cobra. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha palavra, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda. Tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio e tira. Eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornou como a sua outra carne. Acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a palavra do primeiro sinal, crerão a palavra do derradeiro sinal. Se acontecer que ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouça a tua palavra, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que a tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Ou quem o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca
e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então se foi Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: Eu irei agora, tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua vida morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa aí o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és uma esposa sanguinária. Desviou-se dele, então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi. Encontrou no monte de Deus e o beijou. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviou, e todos os sinais que ele mandou. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falou a Moisés. Fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitou aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Moisés e Arão falam a Faraó. Capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos dízimos ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e acolham palha para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizerem ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher
rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: estes, porque não acabaste vossa tarefa, ontem e hoje, fazendo tijolos como antes. Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Paga não se dá a teus servos? E nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada se diminuirais de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam em frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó, diante de seus servos, dando-lhes as espadas nas mãos, para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci o meu concerto com eles, para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei das suas servidões, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entre e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben,
Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Hezron e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Ohad e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Arão foram 137 anos. Os filhos de Izar, Corá e Nefeg, e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ele gerou a Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Tutiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito. Tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenou. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falou a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara, lança diante de Faraó, se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenou. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes.
Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó. Eis que ele sairá às águas, que põe em frente dele, na praia do rio. E tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. Todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram e o rio fedeu. Os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriu 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio.